Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Júlio Santa Rosa da Silveira. Júlio, é um prazer estar aqui hoje na Sessão TV Atende. O prazer é todo meu. Acho que eu agradeço pelo convite da TV Atende, aqui de Andradas. E eu fico à disposição aí para precisar de perguntas sobre o tema aí que a gente vai falar hoje. A gente sempre ouve algumas pessoas falar, estou com síndrome do pânico, que acaba se tornando uma coisa popular em algumas pessoas que comentam, mas o que vem ser uma síndrome do pânico hoje? É uma coisa que vem se tornando comum entre as pessoas? Pois é, síndrome do pânico, né, tem um nome assim meio assustador, meio esquisito, mas assim, a síndrome do pânico é um tipo de ansiedade, né? Eu acho que dentro da psiquiatria a gente tem alguns diagnósticos ligados à ansiedade. Um deles é a síndrome do pânico. Mas tem a ansiedade generalizada, tem as questões ligadas ao sono, as insônias ligadas à ansiedade, enfim, tem vários problemas que o fundo é a ansiedade. A ansiedade é essa angústia, essa tensão que bate, né, nas pessoas. E que é uma coisa assim, até humana, todas as pessoas têm ansiedade, né? No dia a dia da gente, a gente tem sempre uma ansiedade, uma tensão com alguma questão. O problema da síndrome do pânico é que ela é uma ansiedade que é acumulada, né, num ponto, num momento da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está se sentindo normal no dia a dia e de repente ela começa a ficar ofegante, começa a se sentir um mal-estar, uma vontade às vezes de sair daquele lugar, às vezes até uma vontade de chorar, e sem explicação, às vezes um medo sem explicação, né? E muitas vezes ela acha, né, que isso é um mal-estar súbito, às vezes procura até o hospital, procura o pronto atendimento, é uma causa muito frequente de procura ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, a síndrome do pânico. E lá, feitos os exames, às vezes o médico com alguma experiência, ele já vê assim, com uma certa facilidade que aquilo ali se trata de uma ansiedade aguda, né? Então, assim, é importante a gente salientar que é um diagnóstico comum, tem um tratamento, tem um caminho a seguir aí para melhorar, né? Pelo nome assustador, a pessoa diagnosticada com síndrome do pânico, quanto tempo ela precisa de um tratamento para conseguir ficar livre dessa ansiedade, desse medo? Pois é, não existe um tempo assim muito fechado, não existe um tempo muito certo assim de a pessoa vai melhorar em tantas semanas. Mas o que acontece é o seguinte, cada um tem um tempo. Eu acho que eu já recebi pessoas, por exemplo, no consultório, que às vezes com uma conversa, uma explicação sobre o que é o problema, a pessoa às vezes não tem mais. Assim, é uma coisa meio assim, meio ligada a uma angústia, ou às vezes os próprios conceitos que a pessoa tem sobre um problema, ou às vezes até o fato de ir ao médico clínico e fazer os exames e ver que está tudo bem, às vezes é suficiente, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa ela começa a ter medos, começa a evitar situações como, sei lá, sair de casa, ir ao supermercado, ou ir para a escola, enfim. Ela começa a ter medo e evitar, e é aí que existe, né, um grande problema. A pessoa para a vida por conta de um problema de ansiedade. Aí, às vezes, a partir disso é que existe a procura ao profissional de saúde, né, ou de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, né. Muitas pessoas melhoram com um tratamento psicológico, outras precisam de medicamento, né, e às vezes medicamento por alguns meses só. Acho que às vezes a pessoa inicia o medicamento ali há 3 ou 4 semanas, ela não tem mais essas sensações. Às vezes tem algum grau, mas é um grau diminuto. E muitas vezes esse problema, né, como eu disse anteriormente, ele melhora, assim, às vezes sem o tratamento. Mas as pessoas que não melhoram, às vezes precisa ir, né, precisa ter uma ajuda para poder sair dessa situação, né? Como que a família percebe que alguém pode ter um sintoma da síndrome do pânico para poder ajudar essa pessoa?
A primeira coisa, assim, a pessoa que sente, né, esses abafamentos, né, essas sensações ruins muito frequentes, né, acho que ela deve falar assim, com as pessoas que estão próximas a ela, porque muitas vezes a pessoa não fala, fica sofrendo, às vezes fica mais isolada, a família fica às vezes, né, desconfiada de que alguma coisa está acontecendo, a pessoa não quer falar. Então é bom que fale, que está sentindo uma coisa ruim, está sentindo uma sensação ruim, um desconforto, para poder procurar ajuda. Às vezes a pessoa está sofrendo ali 3 meses, às vezes até 1 ano. Já vi gente que está 1 ano tendo essas crises e às vezes perde o emprego por conta de uma situação dessa. Então, às vezes, no início do problema, a pessoa conseguir falar, né, e o familiar assim conseguir compreender que existe um sofrimento ali, que é um outro desafio, né, porque essa síndrome do pânico, né, esse transtorno, ele muitas vezes assim, só quem já sentiu, só quem sente é que sabe o sofrimento que é, porque assim, você não tem doença, você não tem um mal súbito nem nada, mas você tem uma sensação terrível, né, de que vai desabar o mundo ali na sua cabeça, ou uma sensação muito estranha de medo sem saber de quê. Então, assim, se a pessoa ela procura uma ajuda, ela, dentro de alguns meses, ela tá, às vezes até semanas, ela está melhor. E quando existe um acolhimento da família a esse problema, né, uma compreensão, isso é muito importante também. Quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. Justamente, a pessoa que está sofrendo, acho que quanto mais, né, mais rápido ela procura uma ajuda, é sempre melhor, assim, o prognóstico de fato melhora na vida da pessoa, né? Evita que algumas coisas aconteçam, algumas situações ruins aconteçam, né? Tá certo. Júlio, agradeço a participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o psiquiatra Júlio Santa Rosa da Silveira.